Declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. Informo ainda que as imagens, o áudio e o vídeo estarão disponíveis para serem baixados em página dessa comissão logo após o encerramento dos trabalhos e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara na página da Câmara. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento número 592 do deputado Antônio Brito, aprovado por essa comissão para debater a instituição do Dia Nacional da Filantropia. Convido para compor a mesa os senhores deputado Eduardo Barbosa, presidente da Federação das APAES do Estado de Minas Gerais, FEAPAE-MG. O senhor Custódio Pereira, presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, FONIF. O senhor Maurício Dias, representante, vice-presidente da Confederação das Santas Casas Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, CMB. O senhor Paulo Fossati, presidente da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, ANEC. Comunico aos senhores membros dessa comissão que o tempo destinado a cada convidado para fazer sua exposição será de 15 minutos, prorrogáveis a juízo dessa presidência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder. Facultadas réplicas e tréplicas pelo mesmo período, não serão permitido ao orador interpelar qualquer dos presentes. Dando início aos trabalhos, eu queria colocar o deputado Eduardo Barbosa, mas o Paulo, doutor Paulo, tem um voo, não é isso? Tem a CNBB. A CNBB, então está muito importante. Muito importante. Não, não pode e não deve. Por esse motivo, eu passo, com a aquiescência dos demais, a palavra ao doutor Paulo Fossati. Queria registrar a presença da nossa presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, amiga Conceição Sampaio, que já foi presidente, irmã, e agora é vice-presidente e oscila. Ela está sempre fazendo essa, do estado do Amazonas. Paulo Fossati, presidente da Associação Nacional, da ANEC. Senhoras e senhores, bom dia. Deputado Antônio Brito, obrigado por esse espaço. Colegas de mesa, me sinto bem à vontade para estarmos aqui tratando de um tema muito, muito relevante para as nossas instituições e principalmente para o nosso querido povo brasileiro. Grato pela iniciativa e, em nome da ANEC, Associação Nacional da Educação Católica, reafirmo que o senhor aqui tem uma grande parceira que atende nada menos do que 2.500.000 alunos neste país. Importante dizermos que mesmo antes de o Brasil se organizar enquanto Estado, a educação católica já se fazia presente. Desde o início da nossa história, os católicos chegaram onde termina o asfalto e começa a poeira. Lá estavam e estão os católicos até hoje. Nós, enquanto entidade, Associação Nacional da Educação Católica, atendendo mais de 90 universidades católicas, mais de 1.200 escolas católicas, centenas de obras sociais e dezenas de hospitais, nós temos sim uma bela história quando nós olhamos para trás de parceria com o nosso povo brasileiro. Nós católicos entendemos que nós fazemos da assistência social, da educação e da saúde não uma atividade qualquer, deputado Antônio Brito. E o senhor é nosso parceiro e conhece bem. Nós fazemos a nossa missão, a nossa vocação. E ali nós somos, sim, grandes parceiros do governo. Nós temos ciência que sem filantropia nesse país, sem os católicos nesse país,
sem os evangélicos nesse país, sem as demais obras de assistência social, literalmente o nosso Brasil vai parar na saúde, porque nós atendemos milhões de pessoas nesse país, vai parar na educação. Atendemos aí, eu sei que o doutor Custódio, especialista nos números, mas atendemos mais de 600 mil alunos totalmente gratuitos, e nas nossas obras sociais, repito, onde termina o asfalto, lá estão as religiosas, lá estão os religiosos, lá estão as pessoas de bem, dando assistência para tantas e tantas comunidades nos rincões do nosso país. E aí a grande pergunta que a associação se faz é: se de fato nós perdermos a filantropia, o que vai acontecer com o nosso Brasil? Se as nossas santas casas fecharem as portas, quem vai atender esses milhares de brasileiros que todos os dias têm um atendimento de qualidade? A ANEC reflete, se coloca parceira do governo nesse momento difícil, para dizer que sempre fomos parceiros. As nossas obras não têm um acionista, as nossas obras não visam lucro, as nossas obras não têm um dono, as nossas obras não mandam dinheiro para o exterior. As nossas obras simplesmente visam a sustentabilidade para dar o melhor para as pessoas que Deus nos confiou. O Brasil não tem condição de ir adiante sem as instituições filantrópicas, que só olhando para a questão da saúde hoje, o nosso SUS ultrapassa os 50% de atendimento, ultrapassa serviço especializado em mais de 60%. As nossas obras sociais, com inúmeros trabalhos no interior, profissionalizando pessoas, promovendo a dignidade do ser humano, fazem muito, muito por este Brasil. E aí nós temos inúmeros dados, inúmeros beneficiados que não estão na conta do governo, mas nós bem sabemos de quanto nós fazemos pelo nosso Brasil. Importante nos darmos conta aqui que temos religiosos. Eu vejo aqui o padre Tabosa, que é o símbolo dos jesuítas, os primeiros que começaram com a educação filantrópica nesse país, os primeiros, e até hoje nós continuamos fiéis a essa missão de educar a todos, principalmente os pobres, conforme a nossa doutrina e principalmente a orientação do nosso Papa Francisco. Vejo as irmãs, e com grande trabalho em todas as áreas, mas quero destacar a área da saúde. Milhares de brasileiros nunca viram um médico, mas milhares de brasileiros viram o sorriso, a acolhida, o olhar de uma religiosa no interior da Amazônia, no interior do nosso norte e nordeste, no interior de todas as regiões do nosso país. E graças a essas obras filantrópicas é que as pessoas podem ter maior dignidade, maior saúde, maior assistência. E muitas delas somente tiveram isso porque nós lá estivemos com apoio, sem apoio do governo, dando a nossa contribuição. É importante nos darmos conta que nesse cenário brasileiro, o Brasil continua o número 1
em católicos no mundo. É o maior país em número. Nós somos 172 milhões de católicos nesse país. E nós temos, desde a origem, a vocação desse trabalho voluntário. Está no nosso DNA a palavra filantropia, que vem lá dos gregos, amigo da humanidade, amigo das pessoas, amigo do voluntário, amigo do bem comum. Está em todas as nossas constituições e é importante registrarmos aqui, não somente nos nossos documentos, mas o nosso histórico, as nossas práticas, de fato, demonstram que nós temos muito a celebrar, temos muito ainda para brigar, muito a construir, porque o próprio Papa Francisco nos diz, e eu acredito que enquanto nós tivermos um brasileiro necessitando de dignidade humana, um brasileiro privado das necessidades básicas, um brasileiro sem teto, sem educação, meus queridos, nós teremos e temos todas as razões para existir, todas as razões para brigarmos, todas as razões para estarmos ao lado das nossas comunidades e ao lado não dos pobres apenas, mas ao lado dos empobrecidos pelo sistema brasileiro. Diante deste cenário, a ANEC não quer fazer julgamento, a ANEC quer sim ser parceira do governo, parceira dos parlamentares, como Antônio Brito e tantos outros que agora, capitaneados pelo FONIF, estamos organizando a Frente Parlamentar da Filantropia, não olhando a sigla do partido, porque o nosso partido são as pessoas, são as comunidades, o nosso partido é a dignidade humana. Então, meus amigos, enquanto nós tivermos alguém alijado dessas necessidades básicas, algum brasileiro não sendo respeitado na sua dignidade humana, nós católicos teremos todas as razões para ocuparmos as tribunas, ocuparmos os microfones e levarmos nossa voz daqueles que foram silenciados por muito tempo. Queremos fazer isso sim na parceria com o FONIF, parceria com a BIEE, parceria com as demais entidades filantrópicas, porque nós entendemos que quanto mais nos unirmos ao redor dessa causa comum, não somos apenas nós que ganhamos, mas é o povo brasileiro que ganha. E nós precisamos sim dar respostas significativas àqueles que Deus nos confiou, dar respostas significativas a esse povo tão sofrido, que muitas vezes vê como um favor do governo ou favor das nossas entidades. Precisamos resgatar a autoestima, essa dignidade humana e, junto com os nossos assistidos, criar uma cultura da filantropia e criar uma cultura dos nossos direitos. Nenhum empobrecido está pedindo favor para o governo, apenas estamos pedindo que nos devolvam em qualidade e dignidade aquilo que nós já fazemos e pagamos há muito tempo. É neste cenário que a nossa ANEC, Associação Nacional da Educação Católica, apoia o Dia da Filantropia. Nós precisamos sim ter esse marco, deputado Antônio Brito, de um Dia da Filantropia, e nós nos
comprometemos a mobilizar esses milhões de assistidos para que no Dia da Filantropia o Brasil possa mostrar para a imprensa, para as pessoas, para a comunidade, esse enorme bem que nós fazemos junto com o governo. O governo não tem condição de ir adiante se não der as mãos para as entidades filantrópicas nesse país. Muito obrigado, contem com a gente, somos parceiros nesta boa causa. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Paulo. Passo a palavra ao Maurício Dias, antes já saudando a Edna, que também chegou, e dizendo a todos nós, e estávamos aqui discutindo sobre o Dia Nacional da Filantropia, e o Custódio vai fazer uma explanação sobre essa escolha, e é fundamental que a gente saia daqui já com uma data para que a gente possa avançar nesse debate. E eu queria passar a palavra, porque eu sei que ela vai logo voltar para o Amazonas, para que a nossa presidente da comissão dê uma palavra quebrando, portanto, que a gente geralmente a mesa fala e os deputados falam, mas eu não posso perder a voz que vem do Amazonas, essa voz doce, essa voz de uma pessoa que está dos meios de comunicação e que tenha sido uma revelação aqui na Câmara dos Deputados, que é a deputada Conceição Sampaio, ex-presidente dessa casa, que está ali ao meu lado na galeria, a gente fazendo aquela dupla boa ali, eu e ela, porque ela foi, sinceramente, uma excepcional presidente. Muito obrigada, meus queridos amigos, deputado Antônio Brito e deputado Eduardo Barbosa, ao mesmo tempo que cumprimento todos da mesa, cumprimento aqui a nossa plenária e quero muito agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós estamos parlamentares, somos cristãos. E um dia eu fiz questão de dizer que quando nós entramos na política, nós não podemos deixar o nosso paletó ou as nossas vestes de cristãos para entrar na política. Ao contrário, nós temos que vivenciar aquilo que acreditamos aqui, nesse espaço de decisão. E, ainda que tenhamos um momento tão difícil na política brasileira, eu sempre faço questão de dizer, no meu estado do Amazonas, venho de longe, tenho muita honra de poder representar o estado do Amazonas nesta casa, ao lado de tantas pessoas valorosas. Porque muitas vezes é muito fácil você dizer que na política ninguém presta, mas eu faço muita questão de dizer que aqui, graças a Deus, nós temos homens e mulheres, sim, que se comprometem, que querem a transformação social do nosso país. Eu acho que o maior legado que nós podemos deixar nesta oportunidade de estar participando de um processo de decisão é justamente aquilo que nós acreditamos, que possamos ter a coragem de defender. E nós acreditamos na caridade. Nós acreditamos na fraternidade. Faço parte, sempre fiz no meu estado, de um movimento pela unidade na política, o movimento dentro do Focolare, que surgiu na Igreja Católica, e era justamente para mostrar que, independentemente de siglas partidárias, nós temos algo que nos une, que é a fé, que é o mundo que nós queremos ajudar a construir. E eu quero dizer ao meu querido amigo, deputado Antônio Brito, que eu estou aqui para me somar, ao lado do meu querido Eduardo Barbosa, eu quero me colocar à disposição para construir não só o Dia Nacional da Filantropia, mas para transformar todos os dias do nosso mandato em dias que possam modificar a vida das pessoas que nós representamos. É uma honra representar a população brasileira e é justamente através das nossas ações que nós mostramos quem nós somos. Então, muito obrigada. O meu estado do Amazonas está à inteira disposição, vai somar, certamente, porque nós sabemos quantas pessoas hoje, se não fosse a caridade de muitos, estariam mais ainda na exclusão social. Então, que nós possamos aproveitar para dar o nosso grito, sim, de libertação e mostrar como faz bem fazer o bem. Muito obrigada. Obrigado, nobre deputada Conceição Sampaio. Passo também a palavra à deputada professora Dorinha. A professora Dorinha fez um gesto, é importantíssimo recentemente, que estava para se aprovar
ao projeto das Santas Casas, e a professora era autora de um projeto que foi apensado, tendo essas coisas aqui, e a professora Dorinha, Eduardo, fez um gesto extremamente importante de abrir mão do seu projeto, já entrou novamente, e eu já me candidato a relatar, para relatar com rapidez, esse projeto da professora Dorinha, que é da educação. A professora Dorinha a gente já conhece, sempre sabe dela aqui, irmãs, a senhora que tem parte da educação, parte da saúde, faz um brilhante trabalho na área educacional, e é extremamente atuante, e estava ali, ela disse que vai dar também uma palavra para esse dia que nós vamos criar, com fé em Deus, Dia Nacional da Filantropia, para todas as entidades aqui, a ANEC, da Educação Católica, a FONIF, o Eduardo, que é o líder nosso nacional, e nosso líder das APAES, e o Maurício das Santas Casas, professora Dorinha, para dar uma breve saudação a nós. Bom dia a todos. Quero agradecer as palavras, na verdade, do nosso sempre presidente Brito, e cumprimentar o deputado Eduardo Barbosa, né, também pelo histórico que tem, o envolvimento. Deputada Conceição, eu me sinto representada em grande parte pelo que falou, mas me coloco à disposição. Eu tive oportunidade, eu reconheço muito o trabalho realizado pela filantropia. Acho que no Brasil a gente vive uma situação de policiamento, vivemos isso muito fortemente no debate, inclusive, do Plano Nacional de Educação, né, Eduardo? Entre o público e o privado, e como se a filantropia tivesse, de alguma forma, subtraindo recursos de maneira ilegal do serviço público. E eu quero fazer um depoimento que eu lidei como secretária de Educação do Tocantins de 2000 até 2009. Foram mais de 9 anos de falta de juízo, porque ficar na gestão esse tempo todo é extremamente falta de juízo. Mas, no meu estado, as instituições que fizeram história e chegaram primeiro, onde ninguém tinha chegado, onde o poder público estava ausente, foram as instituições filantrópicas. Em especial, eu tive a oportunidade de fazer convênio. É um estado pequeno, mas dentro do conjunto de 500 e poucas escolas estaduais, fora as APAES, que nós tínhamos um convênio muito alto de manutenção, em que mantinha pessoal e passava recursos para as APAES. No caso das escolas conveniadas, mais de 97 escolas, em que o Estado cedia pessoal e cedia recursos também. Logicamente, a gente tinha um trabalho, uma relação muito boa, porque os resultados são muito bons. Na grande maioria dos casos, as escolas conveniadas, em locais muito pobres, e elas fazem um trabalho reconhecido. Nas capitais, em todos os lugares, a qualidade é sempre reconhecida. Elas estão sempre entre as primeiras com resultados de IDEB. A gente acompanhava muito de perto o sistema de retorno para o Estado. Eu fiscalizava quando era só o sistema de bolsa, né, de acordo. Muitas instituições estavam presentes onde o Estado não tinha nem interesse de atuar. Além da formação, o que eu gostaria de atribuir é que, mais do que se preocupar com os resultados do português e da matemática, que elas se preocupavam e os resultados eram demonstrados, existia uma preocupação e envolvimento com a formação humana, com o preparo, com a educação no seu sentido mais amplo. E eu me coloco à disposição no que eu puder ajudar nesse projeto que eu tive que abrir mão, porque senão não votaria a questão das Santas Casas, com risco de perder tempo. Eu proponho, na verdade, um fundo de doações, não devia nem ter sido pensado o meu projeto, para a área das filantrópicas, na área da saúde, assistência e educação. A proposta nossa de fortalecimento dessas áreas, que a gente passa a enxergar que não existe concorrência, existe colaboração e, às vezes, até assumindo papéis que o poder público deveria assumir. Então, me coloco à disposição e, mais uma vez, queria parabenizar o Brasil inteiro, nas diferentes áreas, e, em nome do meu Estado, que as entidades que funcionam no Tocantins, eu tenho grande orgulho do trabalho que realizam na área da saúde, na área da pessoa especial, na pessoa com deficiência, né? E, logicamente, na área da educação, ligada a entidades religiosas ou não, fazem um trabalho que a gente se orgulha. Muito obrigada. Parabéns a nossa professora Dorinha pelo trabalho, registrando também que hoje é o Dia Nacional na luta pela pessoa com deficiência, e o Eduardo vai nos representar nisso. Maurício Dias, até 15 minutos.
Bom dia a todos. Quero saudar aqui o deputado Antônio Brito, o deputado Eduardo Barbosa e demais parlamentares e colegas de mesa aqui de filantropia. Dizer, antes de mais nada, da satisfação da CMB de poder estar aqui hoje, em nome do nosso presidente Edson Rogatti, que se encontra fora, impossibilitado, e que me pediu que o representasse, para dizer da satisfação dessa forma acolhida como o parlamento tem dado às causas da filantropia nesses últimos tempos, o que mostra uma tomada de consciência da sociedade quanto à importância desse setor, dessa rede. E dizer de que o Dia Nacional da Filantropia, deputado Antônio Brito, eu entendo que não apenas se justifica por diversas razões, mas precisa acontecer e surgir para, quem sabe, ser marcado como o start de uma nova fase de mudanças de conceito, de novas conquistas para todo esse setor. No caso da saúde, especificamente, a filantropia ela surge no Brasil antes mesmo da organização do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro é posterior a 1543 e, desde 1543, a sociedade brasileira já se mobilizava para poder exercer atividades filantrópicas na área de saúde, constituindo e fundando a Santa Casa de Santos, em 1549, com a Santa Casa de Salvador, na Bahia. A Santa Casa da Bahia, em Salvador, que junto com a fundação da cidade. Portanto, nós estamos falando aí de muitas centenas, de 500 anos de atividade num país que não se limita apenas a esse título, filantropia, não se limita apenas a questões tributárias de isenção. Trata-se de uma missão, uma responsabilidade social de pessoas que se organizam para exercer essas missões, seja na saúde, na educação, na assistência social. Agora, o que é importante a gente saber que o impacto de qualquer ação que não seja no fomento e no fortalecimento desta rede, no caso da saúde, significa comprometer a existência de 1.787 entidades que juntas mantêm 2.100 unidades hospitalares no país, sendo a maior rede hospitalar do país, responsável por mais de 50% de toda a assistência prestada pelo Sistema Único. Nós estamos falando de algo em torno de 175 mil leitos hospitalares, dos quais 131 mil destinam-se ao SUS, à população carente, a um serviço gratuito para a população e um serviço subremunerado para essas unidades que prestam esse serviço. Trata-se também de uma rede que mantém 620 mil empregos entre médicos e demais profissionais que atuam na rede. Sem falar nos empregos indiretos de toda a cadeia produtiva da economia, até porque sabemos de que o hospital é a mais complexa organização da economia, tendo dentro dela um restaurante, um hotel, uma farmácia, uma clínica, uma recepção, um setor de transporte, um almoxarifado. Ou seja, são tantas pequenas organizações ali dentro, e imagine quantas indústrias, quantas empresas de serviços e de insumos sobrevivem gerando empregos para fornecer para esta rede. Portanto, este volume de empregos nós não contabilizamos nos 620 mil que aqui citamos. Também atendemos 220 milhões de consultas ambulatoriais para a população, certo? E o que é mais importante é que, muito diferente do que alguns dizem de que a isenção prejudica os cofres públicos, o que nós temos de dados, e o FONIF foi fundamental, e a CMB, que integra o FONIF, participou disso, traz, como resposta, de que, para cada R$1 de isenção, a saúde devolve 7,35. O que significa que, subtraindo o 1 da isenção, acrescenta R$ 6,35, além do 1 devolvido. Fora todos os
benefícios gerados nessa cadeia produtiva que está no entorno e que nós não citamos. E fora o que os próprios bancos públicos hoje ganham em juros bancários nas operações financeiras que fazemos para cumprir a nossa missão e cobrir o subfinanciamento do SUS através de um endividamento absurdo que não é nosso, é do Sistema Único, mas que, para cumprirmos e exercermos nossas missões, nós, assim, terminamos buscando nesse banco a solução. Alguns estados, deputado Brito, chegam, como o senhor bem sabe, a 70% da atenção à saúde no estado, como é o caso do Rio Grande do Sul. Mas nós temos casos específicos, de especialidades, onde, para determinada especialidade, no estado, a rede filantrópica chega a atingir e ser responsável por 94%. Posso citar um exemplo? Com as cirurgias oncológicas no estado da Bahia, são 94% das cirurgias oncológicas realizadas no estado são realizadas pela rede filantrópica. Certo? 75,8% das cirurgias do aparelho da visão, mais de 50% dos transplantes realizados e mais 50% de tantas outras cirurgias e tantos outros atendimentos. Agora, nós não somos apenas geradores de serviços de saúde, apesar de sermos predominantemente saúde. E além dos números que foram falados aqui, do número de bolsas e de alunos matriculados na rede, nas unidades filantrópicas de educação, também a rede filantrópica de saúde presta de forma secundária, não predominante, mas de forma complementar, atendimento na área de saúde, na área de educação, na área de assistência social. Nós temos santas casas que possuem creches com atendimento em turno integral, em 2 turnos, com atendimento integral, com pré-escola. Nós temos educação infantil em vários bairros de grandes cidades, atendimento, formação acadêmica, centenas de hospitais abrem campos de estágio para todas as profissões assistenciais nessas santas casas, nesses hospitais filantrópicos. Temos também as bolsas de residência médica. Então, temos, portanto, uma atuação e uma contribuição para a sociedade que, por si só, já justifica e que espero, deputado, que esse Dia Nacional da Filantropia, que nós já temos o Dia Nacional das Santas Casas desde 1988, mas é muito pouco, porque não são só as Santas Casas que têm essa contribuição. É necessário e importante o Dia das Santas Casas, até pelo componente histórico delas, mas precisamos o Dia Nacional da Filantropia e que neste dia e nestas datas, ano a ano, a gente esteja comemorando conquistas e avanços, pois os países mais desenvolvidos e mais antigos que os nossos já identificaram a vantagem de investir nas parcerias e na prestação de serviço à sociedade através das entidades filantrópicas, seja na economicidade, e aí nós temos, portanto, para cada serviço prestado pelo poder público, a razão, digamos, de R$ 5,00, um hospital filantrópico seria capaz de prestar o mesmo serviço a cerca de R$ 1,00, R$ 1,50, porque chega em média, 4 vezes mais barato o mesmo serviço prestado por uma filantrópica. E Portugal descobriu isso, e o senhor conhece muito bem, que tive a oportunidade de ir num evento, uma missão oficial, acompanhando também o senhor, e lá vimos de que o governo entendeu que prestar serviço à sociedade pelas filantrópicas, dando a ela uma condição de financiamento justo e pleno, permitia oferecer um serviço melhor e ainda economizar recursos para ampliar a oferta. Portanto, parabéns aos líderes, aos idealizadores desse projeto, e a CMB e a saúde filantrópica que abraça a disposição para lutarmos para que isso vire realidade. Muito obrigado. Vou passar imediatamente a palavra ao doutor Custódio e deixar que o nosso Eduardo Barbosa encerre essa nossa mesa, essa mesa importante. E quero dizer que eu quando comecei, há muito tempo atrás, junto com as Santas Casas, na Confederação Nacional, nas Santas Casas, eu sempre tive
um espelho, uma pessoa que eu admirava e admiro aqui nessa casa. E, portanto, irmãos, eu tinha sempre essa visão de que eu precisava um dia chegar ao parlamento para ver essa pessoa e estar junto com ela. E hoje eu fico feliz de estar junto aqui do Eduardo, porque eu sempre o via defendendo de uma forma tão forte a filantropia, evidente, mais vocacionadas à paz, mas eram todos. Era ele, o Padre Zé, o Peronde, e a gente dizia assim, fala com o Eduardo. E eu dizia assim, olha, existe um deputado em Minas Gerais, que é um deputado que congrega a todos e toda vez ele não se elege, ele recebe o apoio dos pais, amigos das APAES, das pessoas que trabalham com a filantropia, e ele até me disse uma vez, olha, eu passo todo o tempo visitando, e são 800 e tantos municípios de Minas Gerais, mas no período em que se chega próximo, as pessoas não vão lá votar. As pessoas chegam lá e dizem, eu confio que você continue a nos defender. Esse é o princípio que Eduardo nos ensinou da ligação do parlamento com o nosso setor, e eu quero render essa homenagem, porque era assim que eu observava ele a cada momento, em todos os momentos da vida pública desse homem, que foi um homem e é devotado à paz e à filantropia, lato sensu, como todos nós acreditamos. Então, eu prefiro deixá-lo por último, para que você possa fazer este encerramento dessa mesa e a gente passe, portanto, às ações objetivas para a criação desse Dia Nacional da Filantropia. Muito obrigado, Eduardo, por tudo. Passar a palavra para o nosso Custódio Pereira. Bem, eu primeiro quero cumprimentar o deputado Antônio Brito. Eu sempre digo que nós construímos a história a cada dia, a cada momento, e nós estamos vivendo um grande momento na história da filantropia. E não poderíamos ter um patrono diferente do nosso querido deputado Brito, porque desde que eu conheço o deputado Brito, ele está envolvido com a filantropia, conhece profundamente. Então, nós estamos hoje iniciando uma nova fase, uma nova página, e nós não poderíamos ter um patrono diferente que não fosse o deputado Antônio Brito. Quero também registrar aqui, eu já conhecia de nome, né? Nossa, como se nós tivéssemos assim uma proximidade gigantesca, porque o deputado Eduardo Barbosa, né, que sempre foi um defensor e praticante, porque tem a responsabilidade de dirigir, né? Então, para mim é uma grande honra estar compartilhando com vocês todos essa mesa, né? O Maurício, né, que representa aqui o nosso querido Rogatti, porque a CMB faz parte das organizações representativas do FONIF, e o Rogatti sempre foi um apaixonado, um entusiasta, né? Eu lembro que eu perguntei para o Brito, quem que você indica aí, que você fala e tal, uma revelação aqui. Não, ele falou assim, puxa, o Rogatti na área de saúde. Acho que foi uma bênção, acho que foi uma coisa maravilhosa na vida do fórum. E quero dizer aqui que o deputado, já estou fazendo a candidatura dele, porque amanhã tem a Assembleia e ele é meu candidato. O irmão Paulo Fossati. O irmão Paulo Fossati, como presidente da ANEC, olha, ele, para nós, pelo fórum, ele é apaixonado, tem feito diferença. Então, quero dizer que é uma grande honra nós estarmos pleiteando, lutando por termos um Dia Nacional da Filantropia com pessoas tão envolvidas com a filantropia. Eu quero fazer um registro aqui também para todas as pessoas que vieram de várias partes do Brasil, né, religiosos e religiosas, né? Eu queria fazer cumprimentar a todos que vieram aqui na pessoa da irmã Rosane, presidente da área de saúde da Santa Marcelina, e é um exemplo, quero dizer, e a irmã Tânia, que é a vice-presidente da Associação Santa Marcelina. Eu quero dizer o seguinte, a lei nos dizia que nós devíamos fazer 60% de SUS, e o hospital faz 90% de SUS, certo? Então, quero cumprimentar e agradecer a presença de todos. Registrar a presença do padre Tabosa, o jesuíta, que eu vou mencionar, eu vou tomar a liberdade de apresentar alguns poucos slides, e eu sinto muita honra desde o primeiro dia de estar com jesuítas presentes no fórum, porque antes de que nós pensássemos em filantropia, os jesuítas já estavam aqui presentes fazendo filantropia. O padre Tabosa é o vice-presidente, o Euler, chanceler dos adventistas, componente também do grupo dos adventistas e da ABIE, que também apoia. Então, agradeço a todos. Eu vou tomar a liberdade de apresentar alguns poucos slides, onde falo de números, então sempre é melhor a gente poder apresentar para vocês os slides.
Bem, primeiro, como o Maurício mencionou, são registros, a primeira Santa Casa de Misericórdia do Brasil surgiu em 1551. Quer dizer, em 1551, nós já tínhamos uma Santa Casa organizada, 50 anos depois do descobrimento do Brasil. Tá certo? Eu só estou tangenciando, o Maurício também mencionou, de Salvador, mas é um pequeno exemplo de que nós, as filantrópicas, estão no Brasil, e como vocês vão ver, antes de haver ministérios, antes de haver leis, nós já fazíamos a filantropia. Eu digo mais, nós já estávamos aqui quando descobriram o Brasil, já estávamos fazendo a filantropia, tá certo? Então, em 1554, o Pátio do Colégio, né? Hoje, nós que vivemos em São Paulo, aqui era uma situação, um momento histórico, né? Maravilhoso, e o colégio já dava bolsas, certo? Eu trabalhei numa instituição, Mackenzie, no tempo de Dom Pedro, né? Nós dávamos bolsas para as filhas dos escravos da dona, acho que é Maria Joaquina, né? Então, nós estamos mostrando aqui que as filantrópicas, e aqui estavam constituídas, né? Fora as ações que já eram feitas. Aqui, para termos uma ideia, os ministérios começaram a ser constituídos, o mais antigo, 1643, o da Defesa, 1736, o da Saúde Pública, 808, depois de 1953, e da Educação, 1930. Nessa época, as instituições filantrópicas já estavam há centenas de anos fazendo filantropia, né? O que há de muito interessante, depois de 500 anos fazendo filantropia, eu acho que houve um clamor, certo? Eu acho que nós estávamos tão, eu diria até, desculpe, com uma falta de reconhecimento, às vezes com nomes pejorativos, questionando a legislação, com problemas, tá certo? E pela primeira vez, graças a esse clamor, né, acho que tivemos uma grande vantagem. Nós nos juntamos, e eu diria para vocês que nós somos uma instituição apaixonada pela causa, né? Os voluntários, o trabalho que tem sido feito, e nós fizemos uma pesquisa inédita no Brasil. Eu quero dizer para vocês que quem nos ajudou na primeira pesquisa foi o deputado Brito, e eu agora cochichei para ele lá, Brito, eu vou precisar da sua ajuda, porque a coisa está encrencada lá. E quero dizer para vocês também que depois da nossa primeira pesquisa, os ministérios tiraram dos sites os dados estatísticos que poderiam contribuir para nós atualizarmos a pesquisa, apesar de todos terem prometido que iriam nos ajudar. E nós estamos há 6 meses empacados com os dados. Mas nós fizemos aqui a primeira pesquisa no Brasil, e quando nós fizemos a pesquisa, nós não tínhamos interesse, nem sonhávamos com problemas da reforma da Previdência, né? E quando a pesquisa estava pronta, né, para quem, eu diria assim, para nós cristãos, né, foi uma jesucidência. A pesquisa estava pronta e nós passamos a ser violentamente atacados e queriam tirar a nossa filantropia, sendo que tinha 36 setores da economia, certo? Desonerados da cota patronal, sem prestar contas, né? Financiados pela cota patronal da Previdência, e não estavam sendo questionados, mas nós estávamos sujeitos a perder a filantropia. O que nos salvou foi ter uma pesquisa com dados oficiais da Receita Federal e dos ministérios, e que nos ajudou lá atrás foi o Brito, né? Que pediu, acertou, conseguimos. Então, essa pesquisa que foi feita, e o FONIF foi uma organização de instituições de várias denominações, né? Estamos todos juntos pela primeira vez, né? E o lançamento que nós fizemos, a história recente, fizemos um lançamento na CNBB, a CNBB autorizou usar o logo, quer dizer, nós temos hoje toda a matize de instituições religiosas no Brasil, todas, sem exceção, né? O CONIB está conosco, que são as instituições judaicas, né? Bom, então, esse é o nosso FONIF, e nós colocamos como lema alguma coisa assim muito significativa para nós que nos conhecemos, né? Unidos por uma causa comum, acolhendo a riqueza da diversidade. A nossa causa comum é a filantropia. E para poder juntar toda essa variedade de necessidades, né? Deputado Eduardo, né? Quanto tempo nós tivemos problemas aí com várias áreas que não eram nem consideradas na legislação, né? Bem, nós representamos, quando nós falamos o Dia Nacional da Filantropia,
nós tivemos vendo as datas possíveis, né? Hoje são 49 celebrações. Eu vi celebrações assim, mas menos relevantes do que a contribuição das filantrópicas do Brasil, né? Então, eu quero dizer que nós representamos mais de 9.000 instituições certificadas, isto é, nós sabemos a fiscalização que nós temos que prestar contas para 3 ministérios e ainda a Receita Federal e o Tribunal de Contas questionando o Ministério quando ele autoriza. Então, nós somos certificados e somos mais de 9.000 instituições. Isso aqui é muito forte, né? E são dados, como eu falei, são dados dos próprios ministérios, né? Entre instituições centenárias, né, 500 anos, 400 anos, os beneditinos estão aqui há 450 anos. Né? Nós falamos muitas vezes sobre isso, falou, não, a Previdência, o grande responsável. Não, o primeiro grande problema da Previdência foram essas desonerações, que nunca ninguém falou, até eu diria estranhamente, mas é a grande causa, ainda é a grande causa, tá certo? Bom, nós representamos só 2, esse aqui embaixo já não, o que foi? Aqui, onde aperta para dar? Não adianta acender a luzinha, porque não reflete, né? Mas nós representamos 2,87% da arrecadação, então, em termos da representatividade das filantrópicas é pequena, e a pesquisa mostrou que a desoneração de 10 bilhões, e hoje que nós falamos de valores, bilhões, até parecem valores insignificantes. Quando você fala do déficit do Rio de Janeiro, quando você fala não sei de quê, isso aqui é fichinha, não é nada, certo? Quantas vezes nós vemos isso daí, né? 10 bilhões, o setor retorna 60 bilhões. E vou dizer para vocês, são dados incompletos, nós retornamos muito mais do que isso. Quero dizer, como o Maurício mencionou também, e o irmão Paulo mencionou, né? Na saúde, nós representamos 53% de todo atendimento SUS no Brasil. E se colocar cirurgias de alta complexidade, 60%. Então, uma vez, um amigo me disse assim, não, vamos parar esse negócio aqui para ver o que dá. Quer dizer, é impossível, não podemos parar algumas horas. Imagine o Brasil sem esse daí, né? A educação, quase 32% dos alunos são bolsistas. O irmão Paulo mencionou, mais de 600 mil alunos. Instituições de qualidade. Eu vou fazer uma menção aqui. O nosso curso de medicina fazem estágio lá no Hospital Santa Marcelina, tirou 5 no credenciamento e no reconhecimento. E a examinadora falou assim, das 31 instituições, essa é a melhor instituição. Então, os alunos bolsistas que lá estudam com o que tem de melhor. E são alunos, temos alunos da favela. Lá, hoje não se fala mais favela, né? Mas assistência social, 62,7% de toda assistência social gratuita no Brasil, né? Bom, nós temos 161 milhões de atendimentos e geramos 1.300.000 empregos. Então, a força, a expressão e principalmente o atendimento das pessoas que mais necessitam, né? Nesse momento de desemprego e tudo, quem que vai perder o plano de saúde? Quem que atende? Né? Superlotação, são os hospitais filantrópicos, né? E aqui as contrapartidas, né? A área de saúde dá 7,35 mais do que 1 de imunidade. Para cada 1 de imunidade, devolve 7,35. Na área de assistência social, 5,73 vezes. São dados oficiais, né? E digo a vocês que hospitais universitários não estão, né? E na área de educação, nós devolvemos 3,86. Mas na área de educação, não está o uniforme que nós damos, né? Nós temos 2 unidades lá na terra do nosso querido deputado, São Sebastião do Passé e Terra Nova, certo? Nós damos uniforme, nós damos transporte, nós damos alimentação, nós damos apoio, tudo isso não entra dentro desse dado. Mas nós vamos agora, viu, deputado? Não devem entrar as escolas especiais aí também não entram, deputado. Também não entram. E quero dizer mais, agora nós estamos cadastrando as 9.000, nós vamos contatar as 9.000, nós vamos fazer um mailing, saber quem são católicos, não sei o que mais, presbiterianos, batistas, etc., quem são fundações, e vamos fazer uma pesquisa, quem sabe em 2019, diretamente dos atendimentos.
vai ser assim uma revolução. Nós atendemos no Brasil a área de saúde em 990 municípios que só tem um hospital, que é o Hospital Filantrópico. Desses 990 municípios, nós temos 49 municípios de extrema pobreza. A Rede Bandeirantes fez uma reportagem aí, né? Nós temos exemplos, né? Como é que nós vamos tirar a filantropia, né? E aí, bom, eu estou citando alguns exemplos aqui, né? Se nós, um estudo que o Semesp fez, né? Na educação, o investimento, essa contrapartida que é feita na educação, a geração de emprego, o salário que aquela pessoa passa a receber, a contribuição gera um superávit de 1,09 bilhão. Quer dizer, o aluno que estuda nessas escolas de boa formação, quando ele sai para trabalhar, ele passa a receber um salário, e aqueles que, graças ao estudo, melhoraram o salário, gera um crédito de 1,9, quer dizer, um investimento que dá retorno, seja qual for o critério que você usa. No mundo inteiro se celebra um dia da filantropia. Eu, durante muitos anos, participei de congressos nos Estados Unidos. E o dia da filantropia é um dia marcante. Olha, eu diria que é quase como o Dia Nacional de Ação de Graças. O México, né, tem um Dia Nacional da Filantropia. O Canadá, Porto Rico, esses países mais próximos do hemisfério norte, por coincidência e por influência, também eles celebram em novembro, certo? Então, e é uma celebração com a participação muito, muito intensa da população. Na Europa, né, é outubro, e na China, setembro, né? O que eu quero dizer é de que nós estamos articulando para, em 2018, quem sabe, se não der 2018, 2019, fazermos uma grande mobilização, né, de solidariedade, daqueles que já fazem e daqueles que precisam conhecer o que é feito, né? Eu tenho certeza que a nossa credibilidade mínima, né? Quer dizer, eu trabalho na instituição tal que é filantrópica. Puxa, que beleza, que você, tantas coisas boas que você faz. Eu acho que nós precisamos resgatar isso. Nós não temos tido tempo para trabalhar esse assunto, mas agora, com o Dia Nacional da Filantropia, vamos ter essa oportunidade. Deputado, eu considero assim um grande marco na história, e posso dizer a Vossa Excelência que estou muito feliz, porque é graças à sua atitude, do seu requerimento, você está sendo assim, nós todos estamos sendo privilegiados por ter você como nosso patrono do Dia Nacional de Filantropia. Não podia ter outro nome, tá certo? E o que nós verificamos, várias datas, várias possibilidades, feriados, não feriados, e exclusões, e nós chegamos à conclusão, até porque são datas próximas do hemisfério norte, com a Europa e tudo, a data de outubro, e o que nós achamos que seria o melhor dia, né, seria no dia 20 de outubro, que seria o Dia Nacional da Filantropia, porque ele está outubro, novembro, setembro, e nós estamos ali num eixo muito importante, né? Também já próximo do fim do ano, todo mundo já pensando um pouco na parte da comemoração, celebração maior do nascimento de Cristo. Então, é o dia 20 de outubro que nós pensamos. Nós alinhamos bastante isso e tal. Então, eu hoje quero dizer que é um dia muito importante e é uma página que nós esperamos virar, e de respeito, e de reconhecimento, e de fazermos como nosso. E quero dizer só mais isso aqui. Uma vez que nós estamos trabalhando o assunto da Lei Rouanet de Educação, que nós propusemos, está rodando por aí no Senado, alguém nos disse o seguinte: no Brasil, a legislação do Brasil não existe similar ao redor do mundo. Então, nós teríamos que trabalhar, inclusive, um novo marco legal da filantropia, de termos mais apoio, de termos mais recursos, de termos recursos de doações diretas da própria sociedade, e nós prestamos conta, como tem no México, como tem nos Estados Unidos, como tem no Canadá. Então, agradeço a presença de todos vocês, e especialmente aqui da nossa honrosa mesa, e mais uma vez do deputado Brito, que eu fico muito feliz em tê-lo como o nosso patrono. Obrigado. Hein? Bom, eu, antes de passar a palavra para o nosso deputado
Eduardo Barbosa, vou passar a palavra para o nosso ex-também presidente dessa nossa comissão, o deputado Luiz Henrique Mandetta, do Estado do Mato Grosso do Sul, para falar sobre o Dia Nacional da Filantropia. Ele que é um defensor da área da saúde, irmãs, e tem sido um atuante também em várias atividades sociais. Recentemente, ele está liderando a todos nós na luta a favor dos agentes comunitários de saúde de endemia, e várias questões sociais da medicina, um médico renomado no país inteiro e respeitado no país inteiro. Eu queria dizer a todos vocês e agradecer ao Custódio. Eu tinha que fazer essa reconhecimento e deixei para que depois que ele falasse. O Custódio, eu o conheci há muito tempo, quando ainda era presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, portanto, era quem dava, junto com todos, não é isso, Edney, com você também, e o Eduardo também já o foi, o certificado de filantropia, depois de entidade beneficente de assistência social. Então, tive essa atuação forte no CNAS, e junto com a nossa amiga que me ligou, dizendo que não podia estar aqui, e que eu gosto imensamente, me lembro dela, a Dora Silvia Cunha Bueno, que me disse que iríamos conhecer uma figura impressionante, que na época dirigia o Instituto Presbiteriano Mackenzie. E era impressionante, tanto é que tem sido esse articulador do terceiro setor importante. Nós tínhamos fóruns informais, o Custódio estava, o Euler trazia a Bieira, enfim, se eu fosse citar todos, a gente, Teixeira, a gente acabava, o Eduardo, fazíamos um grande trabalho em todo canto do país, de forma voluntária, a gente não tinha regras formais, tínhamos sempre a causa da filantropia e a possibilidade. E o Custódio, se esse dia da filantropia vai acontecer, isso se Deus quiser, porque ele tudo sabe, tudo pode, e tudo faz que aconteça na hora que tem que ser. Eu vi uma música outro dia muito importante. Se Deus quiser, se tudo der certo, Ele é Deus, e se não der, continua sendo Deus. Então, por esse motivo, eu entendo que a gente também fará o máximo para que esse dia aconteça aqui dentro, e quero pedir já de primeira linha o apoio do nosso deputado Eduardo Barbosa para que assine junto comigo este projeto de lei da criação do Dia da Filantropia, pela sua atuação decisiva. Mas dizer a você, Custódio, que se esse dia acontecer, será por força da articulação de todo o setor, mas capitaneado pela sua liderança e pelo seu trabalho que tem feito à frente do FONIF. E, de fato, todos os movimentos precisam de todos os participantes, precisa da união, precisa da solidariedade, precisa de atores e precisa de pessoas que levantem esse movimento. Mas, sem sombra de dúvida, os movimentos se seguem por liderança de pessoas que se colocam a sua paixão e a sua causa. E assim como você fez essa apresentação, você esteve ombreado com todos nós na luta pela manutenção das nossas isenções, na reforma previdenciária, no momento que nós precisávamos, porque demonstrando tudo isso, na concepção dessa pesquisa, que como presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, coloquei a comissão para conseguir esses dados, aí junto com o Hermes. Então, esse momento aqui, que se encerra, portanto, essa parte, porque Eduardo está acima de qualquer mesa, Eduardo é o Eduardo Barbosa. E é o Eduardo Barbosa porque ele é assim, Eduardo Barbosa. Então, eu queria dar minhas declarações finais, agradecendo a todos e especialmente a esse destemor do Custódio, que vai, já fala e vem. E esse símbolo de um dia, eu digo que as comemorações, as celebrações, as confraternizações têm que ter um dia. Assim como nós temos o nosso, que é o nosso aniversário. Então, todos nós paramos no aniversário, porque se a gente fosse observar o calendário e o relógio biológico, às vezes estamos mais ou menos do que o nosso aniversário. Mas o que importa é que no nosso aniversário é o nosso dia. Diz, eu não gosto de aniversário, eu gosto, não importa, mas naquele dia é o seu dia. E esse dia é o nosso aniversário, vai ser o dia que, a partir de 20 de outubro, com fé em Deus, nós estaremos celebrando, confraternizando, demonstrando ao país o que é a vocação das entidades, dos voluntários que trabalham nessas entidades, dos profissionais que trabalham nessas entidades, das pessoas que são atendidas, irmã Rosane, por nossas entidades, para que todo o país e o mundo saiba da força da filantropia no Brasil. E quero mais, resistimos com muitos no CNAS, a alcunha de bater em nós
trocando letrinhas e sopas de letrinhas. E eu entrei nesta casa, inspirado, como disse o Eduardo, no nosso Padre Zé e vários outros, dizendo, não troque as letras, porque as letras que nós queremos são as letras da Filantropos, amor ao próximo, que representa a filantropia. E é por esse motivo que, desde o dia que entrei aqui, disse a cada momento, e defendo nessa casa com nossos colegas parlamentares e amigos queridos, que a filantropia é o que nós acreditamos. Não são os conotativos, mas é o denotativo do coração de quem as pratica. Então, está por nós instituído o Dia da Filantropia por essa audiência pública, por aceitação de todos, e eu queria uma salva de palmas a esse dia que começa, portanto, a ser construído a partir dessa audiência pública, com a concepção de todos nós, com a liderança do nosso custódio, do Paulo, do Maurício e de todos que estão, portanto, aqui. E agora, para ouvir os 15 minutos finais, mas aí ele fala o tempo que for necessário, o nosso Eduardinho, o nosso deputado, Vossa Excelência, deputado Eduardo Barbosa, a quem já está aqui há 6 mandatos? Portanto, 6 mandatos, imagine por que eu estou falando 6 mandatos, o Eduardo está aqui, vai o 7º, vai o 8º, com fé em Deus, para poder servir a nós todos e ao Brasil. Muito obrigado a todos, passo a palavra ao nobre deputado Eduardo Barbosa, presidente da Federação das APAI do Estado de Minas Gerais. Estou indo. Abraço. Muito obrigado. Oi? Aí eu não atrapalho muito. Bom dia a todos vocês. E para nós, da Comissão de Seguridade Social e Família, é muito importante que estejamos sempre fortalecendo os vínculos com as nossas organizações, com as entidades sociais, porque esta casa e o Parlamento nada mais é do que a expressão fiel dos anseios e necessidades da população. E como muitas vezes elas não conseguem se fazerem presentes no seu cotidiano, elas se fazem através de vocês, que têm aqui uma interlocução muito respeitosa e uma interlocução extremamente ética, que às vezes até diferencia de outras interlocuções que nós conhecemos pela mídia e que às vezes ficamos surpreendidos. Então, as organizações da sociedade civil, elas contribuem muito para a harmonização de um ambiente legislativo, no sentido de indicarmos o real caminho de uma sociedade, principalmente de um governo, para suprir necessidades e anseios da população. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Eu fico extremamente emocionado, e muitos sabem do porquê da minha emoção, quando recebo por parte do nosso querido Antônio Brito essas palavras tão calorosas e amigas à minha pessoa, né? E quero compartilhar com vocês que tenho recebido dos meus pares, dos meus nobres colegas, um aconchego e um abraço de carinho que eu não imaginava que poderia receber dentro do Congresso Nacional. E o Antônio Brito é uma dessas pessoas que me põe no colo e me põe nesse coração e no seu peito, muitas vezes largo, né? Fazendo o carinho necessário para a gente adquirir sempre a força para cumprirmos o nosso papel e continuarmos na nossa caminhada. Brito, eu tenho uma máxima que eu carrego, a gente só vê no outro aquilo que tem. Então, se você vê isso tudo em mim, é porque você tem tudo isso. Deus lhe pague, muito obrigado de coração. Tá? Pois bem, a incumbência de poder fechar esta mesa me dada pelo Brito é uma incumbência com muita responsabilidade. Mesmo porque, ao lado do Paulo, do Custódio e do Maurício, que trazem conhecimento, informação, dados precisos, pouca coisa se tem a acrescentar. Mas existe aqui algo fundamental na fala deles. Os fatos são esses, são reais. Os dados falam por si. Se existem pessoas insensíveis aos dados, agora as nossas estratégias e ação são justamente para remover essas pessoas desses pensamentos. E talvez possamos passar uma vida tentando pregoar para eles e a escuta não acontecerá. Por isso, talvez, o Dia Nacional da Filantropia seja importante, porque se nós somos incompetentes a mudar e transformar o pensamento de alguns, a sociedade é muito mais forte e faz calar a esses que, às vezes, no poder, querem suprimir
aquilo que é relevante. Então, eu cumprimento, Brito, esta iniciativa do Dia Nacional da Filantropia, porque a gente, tendo uma vivência da comemoração de datas, por exemplo, as APAES têm, há mais de 50 anos, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que era chamada Semana Nacional do Excepcional, que foi criada lá na década de 50. É uma semana tão rica que as nossas 2.000 APAES têm uma programação intensa em cada comunidade, e isso faz com que se alimente no seio da comunidade o princípio de respeito a uma instituição que ali faz a defesa de direitos da pessoa com deficiência. Então, uma data como essa, ela trará uma mobilização de todos aqueles envolvidos com a filantropia, porém, irradiando para a comunidade que, às vezes, não parou para pensar que essas instituições, elas exercem funções relevantes e, na falta delas, né, teríamos aí um vazio de assistência, um vazio assistencial, e que as pessoas começam a se corresponsabilizar também com essa questão. E tem uma coisa importante, no meu ponto de vista, no Dia Nacional da Filantropia. Nós temos também, como aqui foi colocado pelo Custódio, pelos os números que ele apresentou, é um trabalho para fora e um trabalho para dentro, porque as milhares de pessoas que trabalham nas nossas instituições, às vezes não fazem as defesas reais das nossas instituições, nos vendo, inclusive, como uma instituição filantrópica, lucrativa, né? Nos exigindo, inclusive, direitos e não se envolvendo com os nossos deveres de contribuir para as pessoas com aquilo que existe uma lacuna e uma carência do próprio Estado brasileiro. Então, eu acredito que esse aspecto também nos fortalece, porque não serão mais os porta-vozes daqueles que estão à frente dirigindo a instituição, mas nós vamos envolver milhares de pessoas e as suas famílias no entendimento que esses espaços são importantes, inclusive para eles. Dentro da PAI, eu costumo, às vezes, até falar, quando estamos num processo seletivo de funcionários, a primeira coisa que nós deveríamos perguntar não é nem o currículo, porque o currículo se analisa rapidamente, você percebe a formação, as experiências, às vezes nem é entrevista, mas é entender se as pessoas que ali chegam numa instituição como a nossa, dentro da linguagem popular, vestem a camisa de movimentos sociais que existem para contrapor as mazelas da sociedade, né? E que se estão dispostos realmente a se envolver com o trabalho filantrópico que vai além da relação trabalhista. Isto é fundamental, inclusive, para as nossas instituições se manterem vivas e presentes dentro da sua concepção filantrópica, ou seja, aquilo que devemos estimular e incentivar no nosso cotidiano. Todos que estão envolvidos com trabalhos sociais têm que ter princípios de compaixão e de altruísmo. E eu acredito que é isso que nos sustenta. E ninguém fechará as nossas instituições, porque, quando temos esse princípio de compaixão e altruísmo, vencemos os diversos obstáculos e as diversas dificuldades. Então, eu acredito que nesse dia também, Brito, na justificativa da proposta, nós temos que alimentar esses conceitos, porque eu não faço defesa de instituição, de CNPJ, mas eu faço defesa de uma concepção da participação do cidadão, do homem, do cristão, e mesmo que não seja cristão, dentro de um princípio de defesa e ampliação de dignidade e respeito a todos, e que precisam, inclusive, de direitos essenciais para que essas pessoas sejam respeitadas diante da sociedade. Talvez isso seja o mais importante para um Dia Nacional da Filantropia, porque nossa geração pode ter consciência, mas ela passa. Nós temos que educar as demais para assumirem esses papéis e essas funções. E tem muitos jovens que estão dispostos, inclusive, a abraçar. Não vamos, então, olhar para as nossas instituições, vamos olhar para a concepção da filantropia.
ela que nos sustenta e nos sustentará. Eu acredito que isto é um norte diferenciado e talvez o nosso papel social de educação da população seja esse. E aí eu gosto de brincar nas APAES dizendo assim, olha, a gente acredita nisso tudo, mas a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Porque não mostra o pau, não, porque a cobra pode ter fugido. Mostra a cobra morta. E o que é a cobra morta? É a nossa obra. É o que está sendo realizado, é o feito, são os números, são os dados. Esta é a cobra morta. Então, contra esses números, nosso discurso não é vazio, como a maioria das pessoas que discursam e não tem nada a mostrar. Nós temos concepção e nós temos obra e resultados. E o Dia da Filantropia é para o fortalecimento da concepção. A obra é dada. E aí nós vamos arregimentar essas milhares de pessoas que estão conosco fazendo a obra, vamos arregimentar os usuários da nossa obra, fazendo com que todos emitem um coro único. Isto é relevante para o país e nós não queremos abrir mão disso. Contamos com essas obras e elas são importantes nas nossas vidas. Dentro desse contexto, né, a gente gostaria de trazer também uma fala positiva, otimista. Não muito... Aqui, nesta casa, por exemplo, eu sempre falo que os nossos embates aqui são muito mais de duelos do que de construção. Deveria ser o contrário. O parlamento seria o espaço de construção e não de duelos, né? Porque se nós temos, e é a nós delegados, a condição do parla, para a gente poder, a partir de ideias, construir novas, porque nem eu nem você temos as ideias perfeitas, né? Mas aqui imprime, e é um reflexo da sociedade contemporânea que nós estamos vivendo, as pessoas têm uma necessidade de valorizar o eu e não valorizar o nós, né? Isso pode ser uma fala feita, mas isso tem todo sentido num processo de formulação. Quando é eu não formulo nada com o outro. Quando somos nós temos a condição de construir juntos, né? Então, essa casa, ao longo das décadas, inclusive a partir da Constituinte também, vamos dizer assim, valorizou, sim, as organizações da sociedade civil e as entidades. Basta ver todos os capítulos de todas as políticas básicas que nunca excluíram as organizações de uma participação efetiva de organização dos sistemas. Se você vai na educação, as escolas estão lá identificadas, as escolas confessionais, como possíveis e passíveis, inclusive, de financiamento. Se você vai na saúde, elas estão identificadas. Se você vai na assistência, elas estão ali identificadas. E assim por diante. Inclusive, a própria isenção de cota patronal prevista como um artigo pétreo dentro da nossa Constituição, e assim muitos fazem a defesa. Então, significa que, apesar dos governos, em alguns momentos, quererem questionar esse processo, a legislação é ainda a nossa grande retaguarda. Isto é fundamental, porque sinaliza para as entidades que no parlamento elas têm eco, que no parlamento realmente há uma análise da importância dessas organizações. Haja vista que dentro da reforma da Previdência, e eu fiz parte da comissão especial da análise da reforma da Previdência até o dia da votação, quando me tiraram para não votar, né? Porque eu ia votar contrário à proposição, nós tivemos aqui, né, Brito, um termômetro claro que os deputados reagiram à proposta de mexer com a filantropia, que não estava nem na proposta original, mas que o próprio relator quis provocar esse debate. Lógico que as organizações reagiram, elas mobilizaram, elas regimentaram, mas vocês viram que o eco aconteceu de imediato. Ou seja, nós temos
uma concepção construída na maioria dos parlamentares que as organizações são fundamentais. Então, o Dia da Filantropia vai fortalecer tudo aquilo que já é um substrato real existente. E sabe por quê? Porque o parlamentar, ele vem da base. E ele conhece as organizações, ele conhece as entidades, ele está ali presente e ele percebe que essas entidades, inclusive, são geridas por pessoas respeitosas na comunidade, que têm um lastro de contribuição comunitária e que produzem obras reais e efetivas, como eu ali falei. E isto é o nosso patrimônio. O nosso patrimônio são os resultados efetivos. É esta a nossa defesa. Então, felizmente, nós não estamos perdidos nesse processo, porque ainda temos uma representatividade importante de parlamentares que identificam as organizações como essenciais. Lógico que as brigas ideológicas às vezes suscitam estas questões. Eu tenho uma militância muito grande também na área da assistência social, fui secretário de Estado da área, fui do CNAS. Eu falo, tem gente que brinca aqui que eu sou jurássico já em algumas coisas, né? Eu fico preocupado porque eu não gosto de envelhecer, não, né? Mas é uma realidade, né? E eu trabalhei e tive a felicidade de se fazer presente nos primeiros conselhos nacionais e estaduais, né, como conselheiros. E eu fui conselheiro como entidade e como, às vezes, governo, porque quando eu fui secretário de Estado, eu representava, às vezes, os fóruns de secretários, né, Brito? Então, eu tive sempre dos dois lados, né? E dentro desses conselhos a gente percebe muito claramente a briga ideológica de governo existente, né? Nós temos alguns governos e algumas tendências ideológicas que acreditam que o Estado é o grande provedor, né? E que, nas políticas públicas, o Estado dá conta e que nós temos, dentro dessa luta, fazer com que o Estado se estabeleça em todos os cantos. Primeiro, você já mostrou para nós que não é a realidade brasileira, porque o nosso Estado é frágil pelos números aqui apresentados para, inclusive, garantir esses direitos. Mas é importante também salientar, dentro dessa discussão do Dia Nacional da Filantropia, é que nós, que lutamos por ela, não defendemos um Estado totalizador. Nós defendemos um Estado que haja participação da sociedade. Será que os funcionários nossos sabem disso? Ou eles estão trabalhando no lugar errado? Porque, às vezes, eles têm uma militância ideológica de um Estado provedor completo. Eles não estão entendendo, inclusive, que o ganha-pão deles depende de um Estado diverso, onde possibilita a participação das organizações para cumprir papéis sociais. E isso, dentro do aspecto ideológico, nós temos que começar a debater e discutir, além de nós, com os nossos próprios funcionários e com os nossos próprios usuários, certo? Eu acho que esta é uma lógica fundamental nesse debate, tá? Porque nós vamos ampliar espaços e não ficar entre nós. Dentro de um lado muito positivo também, que eu vejo, é o seguinte: diante dessas ameaças, nos unimos, porque nós vivíamos isolados nos nossos castelos. Nós tínhamos uma competitividade entre entidades, onde lutávamos entre si. Então, a concepção filantrópica não existia realmente, porque se você não consegue perceber a necessidade do outro e só faço a minha defesa, nós também tínhamos algumas fragilidades conceituais, porque a minha obra é importante, mas a outra obra também é importante. E é esse somatório de obras que transpõe as dificuldades do cotidiano. Então, eu acredito, né, que dentro desse... Sim, meu tempo já se esgotou, né? Já está no outro, puxa vida, vamos acabar, né? Eu gostaria de dizer aqui que, na área da assistência, por exemplo, os números que hoje são formais e oficiais, através do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, aparecem lá 19.332 entidades cadastradas hoje.
Dentro dessas próprias informações, 30% dessas entidades cadastradas não recebem nenhum tipo de recurso. 66% recebem menos da metade do orçamento necessário para o cumprimento da sua missão. Porém, esses dados são ínfimos diante de um dado maior. Nós temos, pela Facil, em 2010, a identificação de 30.414 entidades de assistência social. Então, o cadastro nacional ainda não reflete a realidade. E isso é natural, porque é um cadastro novo, que está sendo abastecido muito recentemente, né? Só para contrapor as 30.000 entidades de assistência, nós temos, dentro de estruturas governamentais, 8.000 CRAS e 2.300 CREAs. Né? Então, esses hoje fazem tanto barulho ideológico para contraposição de governo, e os nossos outros, às vezes, aderem a um modelo estatizante, e nós não estamos sabendo contribuir com um barulho eficiente de um Estado que queremos, com a participação das organizações da sociedade. Acho que era essa a minha contribuição, Brito, e vamos juntos aí trabalhar e trilhar caminhos novos. Eu gostaria, aproveitando as religiosas que aqui estão, Brito, fugindo um pouquinho da minha fala, o Papa Francisco vai lançar, no dia 22 de setembro, um documento sobre a educação. Eu tive a grande felicidade, na semana passada, de participar de um congresso em Roma, das irmãs do Instituto Felipe Smaldoni, que trabalham com educação especial e surdos, especificamente, no mundo inteiro, e eu tive a felicidade de ouvir uma palestra do Monsenhor, que eu esqueci o nome dele nesse momento, me desculpem, onde ele faz parte, dentro da igreja, das orientações e dos nortes vinculados à educação católica. E esse documento, eu acho que é um documento que nós vamos ter que debruçar sobre ele, porque alguns pontos que o Monsenhor colocou para nós vai inspirar, inclusive, a nossa luta filantrópica. Então, as irmãs que estão aqui, o padre jesuíta que estão aqui, eu não sei se nós vamos conseguir acessá-lo, mas se vocês puderem compartilhar esse documento aí, assim que eles chegarem a vocês, ele vai nos ajudar em muito. E vindo do líder Papa Francisco, eu acho que ele, inclusive, rompe barreiras e rompeu todos os preconceitos religiosos com a lógica e com sua fala, de fato, cristã, efetiva e fraterna. Eu acho que vai nos ajudar muito nesse Dia Nacional da Filantropia. Obrigado. Agradecendo ao nobre deputado Eduardo Barbosa. Eu fui informado que várias perguntas chegaram no E-Democracia, mas eu vou deixar aqui o registro dela para que depois sejam encaminhadas as respostas, tanto já na prévia da audiência, o Rony trouxe aqui para nós. Quero pedir depois ao Hermes e à Rosa que sentem para formular esse texto do projeto de lei que nós vamos dar entrada imediatamente na semana que vem, para que possam fazer isso junto com o custódio. A Rosa é eficientíssima, junto com o Hermes, estão aqui há muitos anos, o Hermes comigo e a Rosa com o Eduardo, então vão nos ajudar aí nessa concepção. E queria dizer, fiz uma proposta aqui ao custódio, quero fazer o Eduardo e ao Maurício. As formulações dentro da burocracia que nos cabe para que a gente registrasse oficialmente a filantropia, às vezes, Rodrigo, demoram muito tempo. Você que foi do Ministério da Educação sabe disso, eu fui do CNAS e tal. Portanto, a gente passa, continuando as nossas ações filantrópicas, mesmo às vezes sem renovar o nosso certificado de entidade beneficente de assistência social. A mesma coisa acontecerá com o Dia da Filantropia. Nós vamos dar entrada, mas isso demorará tempo, porque nós vamos estar lá lutando para que a gente possa passar pelas comissões, para que possa chegar. Portanto, eu quero fazer um desafio, uma proposta, uma iniciativa que nós podemos tomar, já que essa audiência pública foi chamada como parte integrante desse processo que nós temos que fazer, mas ela foi tão entusiasmada com todos nós, com a presença maciça de deputados, que a gente já saia daqui prontos para comemorar, a partir das nossas redes, o próximo dia 20 de outubro, como Dia Nacional da Filantropia, tempo esse que o Congresso vai maturando a sua parte legislativa para que a gente se encontre
na parte burocrática com o que nós já fazemos as nossas atividades sociais durante esse período. Se assim o for, passaremos, Custódio, sob a liderança do FONIF, liderança da CMB, das APAES, da ANEC, da CNBB, de todos, a comemorar já o próximo dia 20 de outubro como Dia Nacional da Filantropia, fazendo com que isso já seja legitimado pelas nossas ações aquele tempo que a gente trabalha aqui para que a gente apenas faça a junção entre a ação e a burocracia necessária para que as formalizações possam acontecer. Se assim for, eu peço uma salva de palmas para essa ideia e fica, portanto, criado por todos nós o Dia Nacional da Filantropia e já comemoraremos no próximo dia 20 de outubro, da forma que a gente faz, com iniciativas que começaram desde as Santas Casas de 1543 e, o segundo, já os dados que o Custódio trouxe, a primeiro ministério, 1640 e alguma coisa, foi o Ministério da Justiça. Então, vocês viram quando demoraram para chegar onde nós já começamos lá atrás. Queria agradecer a toda a mesa, ao meu amigo querido Custódio, a esse líder em conteste, a essa figura extraordinária, ao doutor Paulo, que, portanto, participou aí representando a nossa ANEC, lembrar sempre disso ao Eduardo. Eduardo, você se lembra da ANEC, que é da nossa irmã Tereza Diniz, que eu sou assim, assim a gente lembra da irmã Tereza, ia ali de forma direcionada com o Guinarte, e a gente ia trabalhando com a irmã Tereza, ninguém vai esquecer a irmã Tereza, nunca, porque ela está sempre conosco. Ao Eduardo, que vocês viram, porque é importante sempre ouvir o Eduardo, nessa condução dele, o Maurício, que eu sou suspeito para falar, é baiano, é vice-presidente da Confederação e presidente da Federação Baiana, e quem manda um abraço para o Rogatti, para toda a equipe da CMB, que tive orgulho de ser presidente por 6 anos, e também toda a equipe atuante, toda a equipe aqui, a Leni, a nossa Mona Lisa, a Rogatti, enfim, Espigolon, todos aqui presentes, tanto parabéns aí a todos vocês pelo trabalho. Queria, portanto, dizer a vocês que nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, antes convocando para participar da audiência pública a ser realizada nesta terça-feira, 26 de setembro, às 10 horas, nesse mesmo plenário 7, para debater os impactos do uso de agrotóxicos na saúde humana. Declaro encerrada a reunião e aberto o Dia Nacional da Filantropia. Fica com Deus, um bom retorno.